Olá a todos, sou o professor Emanuel Rosa, estamos aqui de volta para dar continuidade no nosso programa de estudos aqui, Overdose OAB 32, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a gente vai dar continuidade na disciplina Direito Processual Civil. Hoje eu vou falar com vocês a respeito das tutelas provisórias, né, no processo civil. O livro 5 lá do Código de Processo Civil, ele se preocupou de disciplinar essas tutelas de caráter provisório que podem ser concedidas no processo civil. A gente já sabe, vocês já estudaram, vocês têm que estar na ponta da língua, que no processo civil, né, a ação nós precisamos ter uma pretensão jurídica válida, um bem jurídico, um objeto material, que é o objeto pretendido, o bem da vida que se busca com o processo, né, com o final da demanda judicial. Via de regra, a pretensão jurídica que se pleiteia no processo civil, ela é alcançada ao final do processo, né? No final do processo de conhecimento é que você vai conseguir o bem da vida, a satisfação da pretensão jurídica que você busca com o processo. Só que tem alguns casos em que, se você esperar o trâmite regular do processo, se aguardar o desenrolar natural do processo, pode representar um prejuízo invencível para aquele que está pleiteando o direito, ou mesmo um risco para a pretensão jurídica, com a possibilidade do perdimento do objeto material, né, pretendido com o decorrer do processo. Então, eu estou pensando naquela situação atípica em que esperar o trâmite regular do processo, esperar o transcorrer regular do processo, pode representar um risco para a pretensão jurídica. Tá? Então, o Código de Processo Civil, ele disciplinou algumas possibilidades em que a prestação jurisdicional, né, a pretensão jurídica que você busca na prestação jurisdicional, ela pode ser concedida em caráter provisório e antecipado, antes de uma análise conclusiva do mérito, visando proteger o direito que se pretende buscar, o direito que se está pleiteando com a ação penal, com a ação civil. Nós podemos definir, então, que a tutela provisória é um gênero de prestação jurisdicional com caráter precário, né, e pode se fundar na urgência ou na evidência, conforme está previsto lá no artigo 294 do Código de Processo Civil. Então a gente pode falar dentro do processo civil em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Tá? E conforme o fundamento do pedido, a tutela provisória ela poderá ser de urgência ou de evidência, como a gente viu. Eu falo em tutela provisória de urgência naquelas situações em que a tramitação regular do processo ela pode gerar um risco para o bem jurídico que se pretende proteger com a ação. Tá? Imagina que você tem uma pretensão jurídica, você tem um bem jurídico, um bem da vida que você pretende alcançar, mas esperar o trâmite normal do processo, a tramitação normal do processo, por mais rápido que seja, pode representar um risco para o próprio bem jurídico que você visa proteger. Um exemplo típico aqui no processo civil seria a situação da ação de alimentos. Né? A pretensão jurídica é a prestação de alimentos. O bem da vida que você pretende resguardar é o direito do alimentando. Né? Só que se você esperar o processo se desenrolar com todos os incidentes processuais possíveis até uma decisão judicial final, a criança o alimentando pode ficar sem subsistência. Né? Eu vou colocar em risco o bem jurídico que eu estou protegendo. Tá? Então, de acordo com a situação, eu posso ter a necessidade de antecipar esta tutela. Nesses casos que eu dei exemplo aqui, a demora da prestação judicial, ainda que seja razoável, ela pode representar um risco para o próprio direito que se busca proteger, o bem jurídico que você busca alcançar, a pretensão jurídica que você busca alcançar no Poder Judiciário. Tá? Quando eu falo dessas tutelas provisórias de urgência, nós podemos pensar em alguns pressupostos das tutelas provisórias de urgência. Né? Esses pressupostos eles estão previstos lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, que é a probabilidade do direito, que alguns chamam, né, que a doutrina chama de fumus boni iuris, e o perigo
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é também chamado do periculum in mora. Tá? Então eu tenho esses dois pressupostos da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito, fundus boni iuris, e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é o periculum in mora. Tá? Eu também falo em características da tutela de urgência. Características da tutela provisória de urgência. Então, esta tutela provisória de urgência, ela terá como características a sua precariedade, conforme prevê lá o artigo 296 do Código de Processo Civil, né? Precariedade, porque significa que ela não possui um caráter definitivo. Ela pode ser concedida, mas a qualquer momento, de acordo com as circunstâncias do processo, ela também pode ser cassada, ela pode ser revogada. Tá? Então, a primeira característica da tutela provisória de urgência é este caráter precário, a precariedade. E uma outra característica que a gente pode apontar é a necessidade de motivação, que está lá no artigo 298 do Código de Processo Civil. Então, o caráter precário implica que esta tutela, mesmo concedida, ela poderá ser a qualquer tempo revogada pelo juízo. Tá? Do mesmo jeito, a concessão negativa, a modificação ou a revogação dessa tutela deverá sempre ser motivada na decisão judicial. Então, quando o juiz aprecia um pedido de tutela provisória de urgência, né, seja para conceder, seja para negar, seja para cassar, seja para modificar, seja para revogar, sempre deve ser por uma decisão judicial motivada. Tá? A gente pode falar também em espécies, classificar as tutelas provisórias de urgência em espécies conforme a disciplina do artigo 294, parágrafo único do Código de Processo Civil. Tá? Eu posso falar na tutela de urgência cautelar. Tutela de urgência cautelar. Tutela de urgência cautelar é uma medida processual de caráter provisório, precário, e que tem por objetivo resguardar o direito pretendido com a ação por meio de medidas assecuratórias. Então eu tenho a concessão de medidas assecuratórias para proteger o bem jurídico que se pretende alcançar com a ação. Então eu falo aqui das medidas de arresto, de sequestro, de arrolamento de bens, entre outras. Sempre que existir, né, os requisitos que a gente falou lá, os pressupostos que nós falamos lá em cima, da probabilidade do direito e do perigo do dano, ou risco ao resultado útil, é possível a gente falar na tutela de urgência de caráter cautelar, tutela de urgência cautelar. E também a gente pode falar como espécies de tutela de urgência, da tutela de urgência antecipada, né? Que é uma medida processual de caráter provisório, precário, e que tem por finalidade proteger e garantir a efetividade de um direito quando presentes os elementos de probabilidade, né, e o risco do perecimento do bem com o trâmite natural do processo. A diferença entre a tutela cautelar e a tutela antecipada é que com a tutela de urgência cautelar são impostas medidas com o sentido de resguardar o bem que se pretende com o processo. Tá? Na tutela de urgência cautelar, a decisão impõe sobre o patrimônio do réu ou sobre o objeto material pretendido com a ação um gravame que impeça o perdimento e garanta a satisfação do direito quando da sentença. Então, o autor, né, aquele que pleiteia a tutela de urgência cautelar, ele não vai ter acesso imediato ao bem da vida que ele pretende. O que ele vai ter é uma garantia judicial de que este bem não vai se perder e que vai existir no final da sentença. Tá? Já quando eu falo da tutela de urgência antecipada, né, o bem jurídico que é protegido, a prestação jurisdicional que você só alcançaria com a sentença, né, com o trânsito em julgado da sentença, ele é antecipado. Aquela pessoa que pleiteia a tutela antecipada, né, a tutela de urgência antecipada, ela alcança o que ela pretende antes do mérito. A diferença, então, para clarear aqui as ideias:
Um exemplo de tutela de urgência cautelar: o sequestro de um bem, ou arresto de um bem. Um gravame que se coloca sobre o bem para que o réu não possa dispor do bem enquanto estivesse discutindo a ação no processo. E lá na sentença condenatória, quando concedida de forma favorável ao autor, né, o bem jurídico vai estar lá esperando para que seja satisfeita a pretensão jurídica. Já na tutela antecipada, né, com a concessão da tutela, aquele que pleiteia essa proteção jurídica imediatamente alcança o bem jurídico. É o exemplo que eu dei aqui para vocês da prestação de alimentos, né? Imediatamente com a concessão da tutela de urgência antecipada, né, imediatamente o autor consegue ter acesso aos alimentos pretendidos. Tá? A gente pode falar a respeito do momento de concessão dessas tutelas provisórias de urgência. Momento de concessão. Isso está disciplinado no artigo 294, parágrafo único do Código de Processo Civil. Né? Essa tutela provisória de urgência, tutela de caráter cautelar ou antecipada, ela pode ser requerida, conforme o caso, em caráter antecedente ou em caráter incidental. Vamos lá explicar cada uma dessas. Eu vou falar numa tutela provisória de urgência de caráter antecedente quando esse pedido é feito em caráter preparatório, antes do ingresso da ação principal, né? Visando justamente proteger o direito de um risco iminente de perdimento. Então é assim, você tem um direito, certo? E você vai pleitear esse direito na jurisdição, através da ação. Só que você percebe que o risco da perda desse direito é iminente, não daria tempo nem de propor a ação. Você pede, então, a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, antes de propor a ação principal, na qual você vai pleitear o direito que você está buscando, você ingressa com a tutela provisória de urgência com caráter antecedente. Tá? Esta tutela provisória de urgência, ela visa resguardar o direito contra o perdimento em razão do tempo, né, quando se achem presentes os pressupostos previstos lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. Então a gente pode afirmar que é admitida pelo Código de Processo Civil a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, protegendo o direito antes mesmo do início da ação principal. Nesses casos, a petição inicial ela precisa indicar a lide e os pressupostos, conforme está previsto no artigo 305 do Código de Processo Civil. A partir de então, a parte interessada tem o prazo de 30 dias para ingressar com a ação principal. Isso está previsto lá no artigo 308 do Código de Processo Civil. Tá? E a gente também pode falar na tutela provisória de urgência de caráter incidental. Né? Incidental é um incidente dentro da ação principal. Então, no decorrer da ação é que você pede esta tutela, que é pedida esta tutela provisória de urgência. Né? Então, após iniciada a ação ou com o início da ação e verificando-se os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a parte pode requerer a concessão dessa tutela de urgência, essa tutela provisória de urgência, em caráter incidental. Tá bom? Então falamos das tutelas provisórias de urgência. Elas se baseiam naquele periculum in mora e no fumus boni iuris, artigo 300 do Código de Processo Civil. Tá? E podemos falar também das tutelas provisórias de evidência. Tutela provisória de evidência. Essa está prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil. Né? O fundamento desta tutela está na demonstração, em demonstrar-se a evidência, a clareza do direito que está sendo pleiteado em face das provas, dos elementos de convicção apresentados no caso concreto. É aquela situação em que todos os elementos de prova, todo o contexto do fato
torna evidente o direito pleiteado. A gente sabe que não se pode exercer a autotutela, não se pode exercer o direito pelas próprias mãos, né? Eu preciso buscar a prestação jurisdicional. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu tenho casos em que é tão evidente o direito que o Código de Processo Civil autoriza, né, que se pleiteie essa tutela provisória de evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, sempre que no caso concreto ficar demonstrado que a outra parte está agindo com abuso do direito de defesa ou com uma conduta protelatória, somente com o fim de impedir o autor de alcançar o direito, ficar demonstrado isso de forma evidente por via documental, é possível a tutela de evidência. Tá? O artigo 311, ele apresenta nos incisos os pressupostos para a concessão desta tutela provisória de evidência. Então, eu posso falar como pressupostos da tutela provisória de evidência, né, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte contrária. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmulas vinculantes. Quando se tratar de um pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Nesse caso, será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob pena de cominação de multa. Tá? E a petição, um outro pressuposto é que a petição inicial ela tem que ser instruída com a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Né? E que o réu não opõe a prova capaz de gerar uma dúvida razoável. Tudo bem? Então, nos termos do parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, sempre que a evidência do direito puder ser demonstrada por via documental, artigo 311, incisos 2 e 3 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder esta tutela provisória de evidência em caráter liminar. Tá bom? Então, são essas as tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil. Eu vou ficar por aqui e logo mais a gente volta com mais vídeos. Valeu, obrigado e bons estudos aí.